Olá, meninas e meninos, hoje é a minha história da mitologia grega, tá? Uma parte vocês já conhecem bem, aliás, tudo já conhecem bem, mas eu estou repetindo, porque realmente faz muito tempo que eu não falo sobre essa história. Bom, o que eu vou falar sobre a mitologia grega, né? A mitologia grega, vocês sabem, surgiu da curiosidade que os gregos tinham para explicar certos fenômenos que eles não entendiam. Principalmente origem da vida, problemas da existência, fenômenos sobrenaturais. Então, o que eles fizeram? Usavam um mito para explicar todos esses fenômenos. Criaram histórias para explicar os fenômenos que eles não entendiam. E Homero foi o primeiro a fazer uso da escrita, porque antes as histórias eram orais, era por via oral. Mas Homero foi o primeiro a fazer uso da escrita para eternizar a mitologia grega, com suas obras famosíssimas, chamadas Ilíada e Odisseia. Vocês já conhecem muito bem essas duas obras. Ilíada conta a história da guerra de Troia. Por que Ilíada? Porque Ilion quer dizer Troia em grego. E Odisseia conta a história da volta de Ulisses, o herói grego da guerra de Troia. Ulisses, ou Odisseu, por isso tem o nome de Odisseia, quando ele quer voltar para a sua ilha de Ítaca e antes de voltar ele tem muitos problemas, muitas aventuras a enfrentar. Então ele fica mais 10 anos porque eles dizem que ele se virou para o mar, para Poseidon, para os deuses e falou: eu criei o cavalo de Troia, graças a mim acabou a guerra de Troia, não precisei dos deuses. Então os deuses, para castigá-lo por essa ousadia, deixaram-no sofrendo 10 anos, cheio de problemas no mar, nas ilhas onde ele aportava, até chegar finalmente à sua ilha de Ítaca, onde a sua esposa Penélope o esperava durante 20 anos. A Penélope, na mitologia grega, é símbolo da fidelidade feminina, porque vários se fizeram passar por ele e ela acreditava que o verdadeiro voltaria. Tá? A Penélope, a rainha lá da ilha de Ítaca. Bom, então essas duas obras, Ilíada e Odisseia, tá? Escritas por Homero, foram as primeiras fontes históricas da Grécia Antiga, tá? Por isso os tempos da Grécia Antiga, os primeiros tempos da Grécia Antiga são chamados de homéricos, tempos homéricos, graças a essas duas obras de Homero, porque antes disso não havia fonte nenhuma, tá bom? Bom, deixa só uma parte. Os tempos homéricos, os primeiros tempos da Grécia, são considerados que vão de 12 séculos antes de Cristo até 8 séculos antes de Cristo. Os primeiros tempos da Grécia, tá? Que são chamados tempos homéricos. Mas agora vamos voltar para a Grécia, no século V a.C. Vários poetas nesse século escreveram também sobre a mitologia. E hoje vou falar de um famosíssimo, que vocês já ouviram falar também, chamado Sófocles. Sófocles nasceu em 497 a.C. e vai morrer em 406 a.C. Ele é autor de histórias, da história que eu vou contar, de várias histórias. Segundo fontes, ele escreveu 123 peças durante sua vida, mas apenas 7 sobreviveram até nós. E hoje vou contar uma delas, tá? Eu vou contar a história de Antígona. Eu já contei há cerca de 1 ano e mandei para o YouTube Édipo Rei. Édipo Rei, o Édipo, que é o pai de Antígona. Revejam essa aula. Muita coisa que eu vou falar hoje está lá nessa aula, tá bom? Bom, voltando a Sófocles. Como eu disse, ele escreveu 123 peças, mas só 7 sobreviveram, tá? Sófocles também competiu em concursos, havia muitos concursos de peças da mitologia. Ele competiu com cerca de 30 peças e venceu 24. E nunca ficou abaixo do 2º lugar, tá?
Além de ser autor dessas 123 peças, ele também trabalhou como ator nesses teatros. Naquela época, não esqueçam que os teatros gregos, só homens podiam trabalhar nos palcos. Eles faziam tanto o papel de homem como de mulher, tá? Bom, além de ele então ser autor dessas peças mitológicas, ele também trabalhou como ator e também foi ordenado sacerdote de Asclépio, o deus da medicina, tá? Bom, cada dramaturgo, vamos dizer assim, grego, tinha suas especialidades. E Sófocles, tá? Ele mostra 2 tipos de sofrimentos. Um sofrimento que ele mostra nas suas peças é aquele que decorria do excesso de paixão. E o segundo tipo de sofrimento que ele mostrava nas suas peças é aquele que decorria do destino, ou seja, de um acontecimento acidental, tá? Bom, entre as peças famosas de Sófocles, tá? Como eu falei, são 7. Eu já falei sobre Édipo Rei, há um ano mandei para o YouTube e hoje vou falar sobre Antígona. Vocês lembram da história de Édipo Rei, tá? Revejam, há um ano eu mandei, tá? Mas hoje o foco não é Édipo, é como eu disse, Antígona, uma das filhas de Édipo com Jocasta, tá? Vocês já viram, né? Vocês vão rever essa aula. A Jocasta era casada com Laio, aí ela ficou grávida, aí foram no oráculo, o oráculo disse que o filho que ela estava esperando ia matar o pai e casar com a mãe, então eles, quando a criança nasceu, abandonaram bem longe dali, tá? E aí ele foi criado por outra família, tá? E aí, o que é que aconteceu? A profecia vai se realizar mesmo ele estando afastado e não sabendo que era filho dos reis de Tebas, tá? Bom, aí vocês já viram no Édipo Rei que a Jocasta viu que a profecia se realizara, que ela viu que ela casara com o pai, com o filho, e que o seu marido foi morto pelo próprio filho também, exatamente o que o oráculo falou. Ela casara com o próprio filho e teve com ele 4 filhos. Mas Édipo achou que morrer era muito simples quando ele descobriu essa verdade. Ele precisava sofrer. Então se cegou e resolveu ser um mendigo cego e sair de Tebas. Já a Jocasta se matou, não aguentou saber de toda essa verdade, que a profecia foi realizada. Quando ele resolveu sair de Tebas, o Édipo, cego, para virar um mendigo, ele não foi sozinho. Sua filha Antígona resolveu acompanhá-lo, que o fez até ele ficar velhinho e morrer. Então ficou muitos anos perambulando com o pai ceguinho, como mendigo, por vários lugares da Grécia. Depois que o pai morreu, velhinho, ela resolveu retornar a Tebas para rever seus 3 irmãos. Quem eram os irmãos? Ismênia, Eteocles e Polinice, tá? Mas quando chegou, quem reinava não era um dos seus irmãos. Era Creonte, seu tio, irmão de Jocasta, irmão da sua mãe. Quando chegou, assim que ela chegou em Tebas, soube que seus irmãos, numa luta pelo trono, acabaram se matando um ao outro. Creonte, ela soube, né, que Creonte, quando os 2 irmãos se mataram, os 2 sobrinhos se mataram, ela soube que ele fez todo o cerimonial dos mortos a Eteocles, todos as devidas orações a Eteocles, mas Polinice, que ele não tinha nenhum afeto e tinha muitas divergências, o que ele fez, o tio? Largou fora dos muros de Tebas, para que as aves de rapina e os cães o dilacerassem. Não enterrou e não deu nenhuma menção fúnebre para esse sobrinho. Antígona chegou e soube
que Édipo, seu tio, que não queria enterrar Polinice, seu irmão, e não tinha dado as cerimônias fúnebres. E sabia que ele assinou um edito que dizia: quem mexer no corpo de Polinice ou tentar enterrá-lo ou tentar dar as suas cerimônias fúnebres, pagará com a morte. Mas ela não se importou. Quando viu o irmão ali jogado fora dos muros de Tebas, né, à mercê das aves de rapina e dos morcegos e dos cães, ela começou a fazer umas preces e tentou enterrar o seu irmão. Creonte, seu tio e rei de Tebas, foi informado que alguém estava fazendo aquilo que ele não queria, fazendo cerimônias fúnebres para o Polinice e tentando enterrá-lo. O que ele fez? Mandou o guarda pegar essa pessoa e trazê-la à sua frente. Quando ele viu que era sua própria sobrinha, Antígona, aquela que tinha ido pelo mundo afora com o seu pai, né? O Édipo. Bom, aí o que ele fez? Que ela não podia desobedecer, nem que fosse sobrinha, e ela falou que ia desobedecer porque ele era irmão dela, então mandou prender a Antígona. Prendê-la para ela mudar de ideia, mas ela disse que não iria mudar. Bom, mesmo vendo que era sua sobrinha, disse que ela morreria porque ela não iria desobedecer ao edito que promulgara. Ismênia, sua irmã, que não foi acompanhar o pai, a outra sobrinha de Creonte, irmã de Antígona, ela, quando soube que a irmã estava presa, se apresentou na frente do tio e disse que ela que era a culpada, ela que estava tentando enterrar o irmão, não era Antígona. A Antígona foi chamada e desmentiu a irmã. Não, era eu sim. Você não adianta querer me limpar a barra, que era eu que estava tentando enterrar nosso irmão. Então, conclusão, o tio prendeu o Creonte, prendeu as duas irmãs. Tá. Mais uma parte. A Antígona estava namorando Hemon quando foi presa. Hemon era filho de Creonte, era seu primo. Eles se apaixonaram logo que se viram e até pretendiam casar. Então Hemon, quando soube que a sua amada estava presa pelo seu próprio pai, porque ela queria dar cerimônias fúnebres e enterrar Polinice, ele vai junto ao pai, ao rei, e pede a suspensão da pena. Além de ser sua prima, ele estava apaixonado por ela, queria casar com ela, que ele tivesse pena. Mas Creonte, orgulhosamente, não atende aos rogos do próprio filho. Diz que não volta atrás, que não quer passar por fraco no seu reino. Aí o filho, o Hemon, ainda diz: olha, você pensa que está por cima? Não está. O povo nas ruas estão todos contra você. Estão todos ao lado de Antígona. Mas também não adiantou. Não adiantou. Ele disse que não vou arredar pé. Eu vou mostrar que eu sou um rei forte. Bom, então Antígona foi enterrada viva numa caverna escavada numa rocha. Hemon, apesar de na frente do pai, disse que ia se matar se ele não salvasse a sua amada, também não ligou, então Hemon acabou se matando. Antes dele saber que o filho se matou, Tiresias, o maior adivinho daquele tempo, e muito respeitado, vai até Creonte e o adverte do mal que ele vai se abater sobre ele se ele continuar com aquela ideia fixa. Que sua vida vai andar para trás, que ele vai sofrer muito, para ele parar, para soltar as suas sobrinhas, porque as duas estão presas. Mas mesmo assim, ele continua irredutível. Enfim, Antígona morre, Hemon se mata
E a esposa de Creonte, mãe de Hemon, ao saber que o filho se matou, também se mata. Olha que tragédia. E aí, a filha de Creonte caiu, a ficha de Creonte caiu, tendo que viver com esse peso da morte da esposa, do seu filho, das suas sobrinhas. E aí ele viu o que ele perdeu. Ele viu, né, que o mundo não valia nada, não adiantava ter o reino se não tinha quem mais amava, que era sua esposa, seu filho. De que valeria a vida agora para ele? Dali para frente viveu, mas como um morto-vivo, corroído pelo remorso, por não ter ouvido ninguém e pelo sofrimento de perder quem realmente amava. Bom, para terminar essa tragédia, Antígona foi composta, como eu falei, no século V a.C., precisamente em 442 a.C., e é a peça de teatro mais representada nos teatros de todo o mundo até hoje, tá? Após 2.500 anos da primeira apresentação no teatro grego. Uma parte, em 1996, ela foi apresentada com muito sucesso no Teatro Municipal de São Paulo. É realmente uma tragédia. Só relembrando, uma tragédia grega é considerada uma grande tragédia quando há uma catarse. E nessa peça há uma grande catarse. O que é catarse? É aquele momento de sofrimento que o espectador sente e chora e libera muita coisa que tem dentro de si, tá? É uma peça, como eu falei, a mais representada nos teatros até hoje. Vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado.